Bem-vindo a mais uma história, onde um advogado aprende da maneira mais difícil que a prudência e o respeito pelas lições do passado podem ser a chave para evitar problemas inesperados em meio a uma batalha jurídica. Estava quase fazendo 40 anos e tinha aprendido muitas lições em mais de 10 anos de prática legal. Mas uma das lições mais importantes que aprendi foi com um advogado mais velho, para quem trabalhei como estagiário de verão, depois do segundo ano da faculdade de Direito. Um advogado tem 3 deveres, ele me disse. Primeiro consigo mesmo, segundo com o tribunal e, por último, com o cliente. Sempre se certifique de que você vem em primeiro lugar e o cliente em último. A razão? Porque os clientes vão te foder, ele disse. Eles vão te jogar debaixo do ônibus sem pensar 2 vezes. Eu deveria ter ficado com esse advogado, mas sendo jovem e um idiota, fui trabalhar no centro, e ainda estou no centro agora. Mas, felizmente para mim, lembrei dessa lição, e ela me foi muito útil muitos anos depois, quando um cliente realmente tentou me jogar debaixo do ônibus. Meu cliente era uma empresa de médio porte, que fazia isso e aquilo e possuía algumas coisas aqui e ali, não grande o suficiente para ser listada, mas tinha um portfólio imobiliário considerável, e um dia um prédio que possuíam pegou fogo e foi à lona. A empresa queria receber o seguro, então pediu ao Frank, um veterano do mercado, para cuidar disso. Frank estava perto dos 60 anos e achava que sabia o que estava fazendo. Ele não precisava da minha ajuda com o pedido de seguro, me disse. Tinha tudo sob controle. Além disso, advogados são caros. Tem caras que realmente gostam de não pagar honorários legais, e Frank era um desses caras que se orgulhavam de cada centavo que conseguia não pagar para os advogados. Eu lidava muito com o Frank, e ele sempre estava me enrolando. O segurador vai te foder, eu disse ao Frank. Era só por sorte que eu soube sobre o incêndio e a perda, porque Frank não tinha pedido minha ajuda. Ele apenas deixou escapar um dia, e desde então eu vinha cobrando dele, tentando fazer com que ele acordasse. Eu tive que lutar para que ele me enviasse o formulário de prova de perda para garantir que ele não tivesse estragado isso. Frank estragava muita coisa, e às vezes eu me perguntava como ele tinha um emprego. Mas a prova de perda estava boa. Pelo menos isso era uma preocupação a menos. Você não sabe disso, ele disse. Eu podia perceber que ele só queria me tirar do telefone. Eu sou pago para saber quando os seguradores estão tentando enganar meus clientes, eu disse. E o segurador vai te enganar. Eles estão te enrolando há tempos com pedidos e perguntas e burocracia, mas não vão te pagar. Não a menos que você os processe. Mas Frank disse que sabia o que estava fazendo, que tudo estava sob controle. E além disso, ele se dava muito bem com o avaliador. O prazo de prescrição vence em 2 semanas, eu disse. E uma vez que essas 2 semanas passem, será tarde demais para processar. No momento em que esse prazo expirar, eles vão parar de atender suas chamadas. Você vai receber um e-mail final dizendo que é uma pena, mas você perdeu o prazo, e será isso. Não deixe para a última hora. Deixe-me processe agora, e você vai ter o dinheiro rapidinho. O Frank estava tipo, claro, beleza. Tanto faz, não me incomodes, eu cuido disso, blá blá blá, e desligou assim que pôde. Eu enviei a ele o e-mail habitual, com avisos claros e recomendações que ele ignorou. Enviei o e-mail de novo, e depois de novo, à medida que o prazo se aproximava, e novamente alguns dias antes do prazo final. Vou estar no tribunal, e você não vai conseguir me contatar, disse meu e-mail final, mas você precisa processar. Você tem outros escritórios na sua lista, então escolha um e processe. Ele não se deu ao Tridhishionbori e fui fazer mal amistad. O julgamento durou algumas semanas e nenhum e-mail do Frank. Então 1 mês se passou, e mais 1 mês, e ainda nada. Eu imaginei que ele deve ter resolvido as coisas. Talvez o Frank estivesse certo afinal, pensei comigo mesma, e então meu telefone tocou. Era o Frank. Lembra daquela coisa do seguro contra incêndio que falamos? Só tínhamos falado sobre isso umas 12 vezes. Eu pensei que ele estava me ligando para se gabar, então fui direto ao ponto. Então eles pagaram. Isso é ótimo, Frank. Você estava certo. Ele me perguntou do que estava falando e se ele podia ver uma cópia do pedido. Que pedido, eu disse. Pedido contra o segurador. Você sabe aquele pedido. Isso significa que o segurador não te pagou? Eu disse. Ele desligou na minha cara. E então, alguns minutos depois, meu computador avisou. E lá estava o e-mail do Frank, falando sobre como falamos, e que eu disse para processar,
e que ele ficou preocupado quando não enviei uma cópia do pedido, então estava entrando em contato para obter uma cópia do pedido. Eu respondi: imagino que o segurador não te pagou, assim como eu te disse que não pagaria, e agora que o prazo de prescrição expirou, eles te mandaram pular no lago, deixando você com uma perda na casa dos milhões. É isso? Eu cometi um erro ao não passar por cima do Frank quando ele não me ouviu, mas se eu tivesse feito isso, nunca mais teria recebido outro processo dele, então não o fiz. Mas isso foi antes, e agora era outra situação. Então copiei o chefe do Frank e o chefe do chefe dele, além de copiar o Bill, o advogado interno do cliente. O Bill reconheceu meu e-mail na mesma hora e me ligou mais tarde naquele dia. O Frank estragou tudo, ele disse, nós sabemos disso. Ele é um idiota. E agora o que fazemos? Então as desculpas dele não funcionaram? Nada. Bill explicou que convocaram o Frank para uma sala de reuniões, mas a história dele não se sustentava, dadas todas as advertências que eu havia enviado. Além disso, não fazia sentido ele continuar enviando e-mails para o segurador se ele realmente tivesse me orientado a processar. Uma vez que o caso vai para o conselho jurídico, o papel do Frank teria terminado. A empresa sabia que o Frank estava só enrolando eles. Então é isso, Bill disse. Nós acabamos de perder alguns milhões de dólares. Está tudo bem, eu disse, explicando que quando percebi que o Frank ia estragar tudo, eu já tinha entrado com um pedido contra o segurador. Como fiz Frank me enviar a prova de perda um tempo antes, eu tinha informações suficientes para processar e preservar a causa de ação. Não era um ótimo pedido e faltava detalhe, mas o suficiente. Você processou sem instruções, Bill disse. Os advogados não devem processar sem instruções, porque se fizerem isso, são pessoalmente responsáveis por quaisquer custos que a outra parte incurra. É um grande problema processar sem instruções. Sim, eu disse. Eu processei sem instruções. Eu puxei uma cópia do pedido e enviei para ele enquanto falávamos. Está um pouco cru, eu disse, mas podemos sempre emendar. Graças a Deus. Bill disse, posso deixar isso com você? Claro que podia. O segurador era um pato manco, e eu sabia que conseguiria cobrar deles, sem problema. Alguns dias depois, recebi uma ligação de outro cara que trabalhava para o cliente, um cara com quem eu normalmente não lidava. Eles tinham uma situação e precisavam da minha ajuda. Eu geralmente lido com o Frank, eu disse. Qual é a situação? A situação era que o Frank foi chamado para outra reunião e lhe entregaram uma carta de uma página, e então ele colocou suas coisinhas de escritório em uma caixa, e a segurança o acompanhou pelos colegas até o elevador e o levou para baixo até o estacionamento. Tchau, Frank. Ele estava velho demais para conseguir outro emprego, ou pelo menos um decente. Foi um evento que mudou a vida do Frank, mas para mim, ele era apenas uma anedota. Uma lição de cautela que conto para os jovens advogados às vezes, talvez com frequência demais, porque estou ficando velho e tenho minhas histórias favoritas. Eu não estava tentando me vingar do Frank de forma alguma, e teria sentido um pouco de pena dele se ele não estivesse tentando me jogar debaixo do ônibus. Mas o cara que o substituiu era ótimo e nunca me enrolou com pequenos detalhes, então tudo ficou tranquilo. Essa foi nossa história do dia. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal e curta este vídeo.